estou sentindo uma presença de Deus aqui, mas algo sobrenatural. Eita Deus santo e misericordioso, né? Porque nós nada somos. Deuteronômio, capítulo de número 18. Eu quero ler com você a partir do verso de número 15. Deuteronômio 18, 15. A partir do 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem verei esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as palavras, as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir nem suceder, assim esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Esse texto fala, amado, de um resumo que Moisés está fazendo ao povo de Israel, segundo aquilo que Deus havia ministrado em sua vida para profetizar ao povo de Deus. O que é interessante nesse texto, e para você compreender esse texto, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Certa vez, Deus arrancou Israel da escravidão, e todos nós sabemos disso. Deus retirou Israel do Egito. E Deus tirou Israel do Egito com mão forte, pelo fato de Deus ter em seu coração em transformar a nação israelita numa nação de sacerdotes. O projeto de Deus e o pacto de Deus com Abraão era de transformar da semente de Abraão uma nação de sacerdotes e reis sobre a terra. Pois bem, quando Deus retira esse povo da terra do Egito, e Deus leva esse povo no caminho do deserto, a princípio, eles teriam que caminhar cerca de 11 dias para chegarem no lugar onde Deus havia determinado. Eles caminharam 40 anos e mesmo assim não entraram, a não ser dois, Caleb e Josué, ou Josué e Caleb. Aquilo que estava proposto para eles andarem 11 dias, durou uma jornada de 40 anos. E isso aconteceu porque eles não entenderam o projeto de Deus para a vida deles. Deus tinha um projeto no deserto. O projeto de Deus no deserto era transformar uma nação inteira em reis e sacerdotes, homens que pudessem expressar a glória de Deus sobre a face da terra. Deus não estava propondo a Israel um esquema religioso, como uma religião que dominaria a terra. Esse esquema, ele é babilônico. O esquema de uma religião dominar a terra é um esquema babilônico. O esquema de Deus, ou o projeto de Deus, era de algo maior, que era manifestar a sua glória através de um povo, de atrair, que esse povo atraísse a presença de Deus, e que esse povo invadisse as nações com a glória de Deus. Que através
sacerdotes, o Espírito de Deus começasse a agir na vida dos homens na face da terra. Eles não entenderam esse projeto. Quando Deus traz Israel para uma libertação, e quando Deus manda Moisés dizer a Faraó: deixa o meu povo livre ir, deixa o meu povo ir livre, ele estava propondo para Israel uma libertação definitiva. Diga comigo, libertação definitiva. Deus não estava propondo para Israel apenas uma libertação de um cativeiro terreno, de um cativeiro físico, mas Deus estava propondo para Israel uma libertação definitiva de um cativeiro espiritual, e Deus estava propondo para eles que eles se tornassem libertadores de outras nações, tribos e línguas. Mas eles não entenderam isso. A Bíblia diz, amado, e esse texto faz um resumo do capítulo 20 de Êxodo, quando Deus manifesta-se pela primeira vez a Israel, de uma forma como nenhuma nação viu até o dia de hoje, lá no Monte Horebe, quando Deus começa a fumegar o monte, e quando Deus começa a manifestar a sua glória, o povo olha para aquele monte, e a Bíblia diz: o monte está tremendo. Eu gostaria que por um minuto você conseguisse visualizar isso ou imaginar isso. O que seria você chegar diante de um monte natural, e de repente esse monte ser coberto por uma nuvem, e de repente essa nuvem acender como um dorsal em volta do monte, e no meio daquela nuvem descer um facho de luz bem no topo da montanha, e um ser que não dava para ver o rosto dele, de tanto que brilhava, desce nesse facho de luz e se põe de pé em cima do monte. Quando ele toca o monte estremece por causa do que ele pisou na terra. Aquele monte estremece e se abala, e o povo que está ali embaixo, vendo aquela visão ou aquele acontecimento, fica morrendo de medo. E Deus, desde o monte, dá uma saudação para o seu povo. Você consegue imaginar isso, irmãos? Desde lá do monte, Deus dá uma saudação para o povo lá embaixo. O povo caiu em terra e disse: não fala mais, pelo amor de Deus, que nós estamos morrendo de medo. E Deus disse: que é isso, Moisés? E Moisés diz: o povo está com medo, Senhor. E daí Deus chama Moisés e fala para o povo que eu quero me relacionar com eles. Fala para o povo que eu quero ter intimidade com eles. Eu vim desde os céus porque eu quero me relacionar com eles. Eles são meus escolhidos. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo para você nessa manhã? Eu vim para me relacionar com o meu povo, porque o meu povo é o meu escolhido. Vocês são a nação santa, sacerdotes reais que eu escolhi para ser povo meu e adquirido. Vocês podem conversar comigo? E o povo diz: não, nós temos medo. Então vocês podem pelo menos ouvir o que eu tenho a dizer a vocês. O povo diz: não fala. Porque se o Senhor falar, nós vamos morrer. O medo de morrer, irmão, afastou a presença de Deus daquele povo. O que tem de gente com medo de morrer, e eles estão se apegando a tudo e a todos, porque se isso for arrancado de mim, eu morro. E Deus está dizendo: se isso não for arrancado, não tem como eu me relacionar. É necessário que eu arranque para que eu possa me relacionar com vocês. É necessário que vocês sejam dispostos a morrer para que eu possa me relacionar com você. Se nesta manhã existe alguém aqui que não está disposto a morrer para o mundo e viver para Deus, Deus não vai poder se relacionar com você. E esse relacionamento que você queira desenvolver com Ele, sem querer morrer, vai desenvolver um jugo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Toda
toda vez que Deus quer falar com você, e você não está disposto de morrer, para Deus se relacionar com você, vai ter que haver um jugo. Por causa disso, que nós lemos aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, Deus usa Moisés para dizer para eles que Deus estaria despertando o jugo da lei, porque Deus queria se relacionar com eles, mas o medo de ouvir Deus diretamente, amado, foi o que deu lugar para que o jugo da lei viesse. Nunca foi a vontade de Deus colocar o jugo da lei. A vontade de Deus era ter um relacionamento direto. Era ter um direcionamento direto com o seu povo, um relacionamento direto com o seu povo. Mas o medo de se relacionar com Deus, o medo de ouvir o que Deus tinha a falar. E sabe por que eles temiam ouvir Deus? Porque Deus ia requerer algumas coisas deles. Porque Deus ia fazer algumas exigências para eles. O coração deles tremeram e estremeceram só de pensar do que Deus poderia requerer deles. E eles disseram: não, não fala Deus. Usa Moisés. E o que o Senhor falar por Moisés, daí nós vamos ouvir e aí nós vamos fazer. Então Deus dá a lei para Moisés. E a partir daí Israel começa um esforço humano para trabalhar, para ganhar a aceitação divina. Então começam os rituais. Eles começam a se relacionar com Deus através de rituais. Nunca foi a vontade de Deus que o homem se relacionasse com Ele através de rituais. A vontade de Deus para nós, querido, é que nós nos relacionemos com Ele face a face. A vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, amado, ouvindo a sua voz. Que nós nos lancemos diante dEle nessa manhã e dissermos a Ele, e venhamos dizer a Ele: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Espírito de Deus, eu não vou me esconder através de um ritual. Eu não vou me esconder através do jugo da lei. Mas eu quero fluir na tua graça. E eu quero dizer a você nesta manhã que a graça de Deus está nesse lugar, nos chamando para um relacionamento. E o texto diz que você não precisa, amado, depender de homens. Que você não precisa ser guiado por homens. Você precisa ouvir a voz do Espírito de Deus. O que Deus está dizendo para nós nessa manhã é que o homem, seja ele quem for, não pode direcionar a sua vida. Até mesmo eu, como pastor, não posso direcionar a sua vida. E se você coloca em mim a confiança da direção da sua vida, está errado. Porque quem tem que direcionar você é o Espírito Santo. Agora eu vou te dizer uma coisa: se você não estiver disposto a morrer, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E aí é onde entra um impasse. Porque você não quer ouvir o homem, mas não consegue ouvir Deus. E aí? E aí que aquilo que demoraria 11 dias acaba demorando 40 anos. Um impasse. Eu não consigo ouvir Deus e não discernir os homens. Por quê? Porque não estou disposto a morrer. Porque quando eu estou disposto a morrer, querido, então eu não preciso que homem nenhum guie a minha vida. Você sabe que eu prego muito arriscado, né? Eu fico no limiar. Porque você pode olhar e interpretar tudo errado do que eu estou dizendo para você nessa manhã e dizer: ah, é? Então não vou te ouvir mais, pastor Maurício. Todos os domingos eu corro o risco de chegar no próximo domingo e não ter ninguém aqui. Mas eu quero pregar e ensinar você a ouvir o Espírito Santo de Deus. João diz assim: vós tendes a unção. E se vós tendes a unção, você não precisa que homem diga o rito da sua vida. Porque normalmente se você for ouvir homens, homem vai te dar ritual. Porque homem não tem como prender você, querido, a não ser através do ritual. Então, o ritual domina. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? O ritual domina.
E aí você fica sob domínio. E aí o cativeiro é igual. Não adianta nada ter se liberto do Egito e se tornar cativo mental no deserto. Porque se o deserto não sair de dentro de você, aliás, se o Egito não sair de dentro de você, o deserto vai estar do lado de fora. Entendeu o que eu te disse? Se o Egito não sair de dentro de você, do lado de fora vai ser um deserto. Com certeza. E aí, eu não vou conseguir ouvir Deus e não vou conseguir discernir os homens. E aí eu posso correr o risco de ficar preso num sistema sacrificial. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel não quis ouvir a Deus. E ele quis ouvir homens. Por quê? Porque o homem é tendencioso. O homem, amado, em si também tem medo. E às vezes é possível que o homem não tenha coragem de dizer para você aquilo que você precisa ouvir. É possível que o homem não tenha até discernimento de transferir como Deus quer transferir para a sua vida, e você passar uma vida inteira sem ouvir Deus e sem discernir o coração dos homens. Mas quando o Espírito de Deus, amado, começa um relacionamento com você, esse relacionamento, amado, te leva para dentro de um âmbito espiritual, aonde, querido, o que mais importa é Deus. Aonde você começa a buscar Deus por Deus mesmo. Aonde não há espaço agora, querido, para o mundo. Aonde não há espaço para pensamentos de voltar atrás para o Egito. É por isso que Israel cocheou entre dois pensamentos o tempo todo. Uma hora ele queria entrar em Canaã, na mesma hora ele queria voltar para o Egito. Uma hora ele tinha vontade de entrar na terra, mas tinha medo do gigante. Outra hora ele queria voltar para o Egito, comer cebola e pepino selvagem. Uma hora ele estava satisfeito com maná, mas outra hora só maná não bastava. Ele nunca estava satisfeito, aquele povo. Por quê? Porque não quiseram ouvir a voz de Deus. E eu venho ministrar para você nessa manhã que é necessário você ouvir a voz do Espírito Santo. É necessário você ser espiritual o suficiente para fazer calar todas as vozes humanas que estiveram à sua volta. Aleluia, Senhor. Eu disse para você que é arriscado pregar essas coisas. Você calar as vozes humanas que estiveram à sua volta, até mesmo aquelas que te dão razão. E isso é difícil. Porque quando eu não estou ouvindo Deus, eu quero ouvir do homem a aceitação. E foi justamente por causa da aceitação que o ritual sacrificial começou. Em busca de aceitação. E aí, querido, quando eu estou ouvindo homens, eu não quero. Por favor. Alguém aqui acordou de manhã e disse: Deus envia alguém nessa manhã para me confrontar. Ai, como eu amo ser confrontado. Falar de tudo que eu estou fazendo contrário. Ai, eu preciso que alguém me confronte. Estou doidinho que alguém me confronte essa manhã. Se você fez isso, querido, eu tenho que orar por você porque tem alguma coisa errada. Agora, você acordar pela manhã e alguém vier e dizer para você: isso mesmo, vai fundo, ninguém manda na sua vida, você é dono, você é senhor da sua vida. Ai, como isso enche o nosso ego. Mas isso não é Deus. Isso é homem. Você entende isso, amém? Deus jamais, amado, vai encher o meu ego. Israel sabia disso, sabe por quê? Nós não queremos te ouvir, Deus, porque se nós te ouvirmos, nós vamos morrer. Quando eles disseram isso, no capítulo 20 e no verso 20 de Êxodo, Moisés ainda tentou convencê-los. Moisés chegou para eles e disse: não tenham medo, relacionem-se com Deus, não tenham medo, entrem na glória de Deus, descubram o que Deus quer para vocês, por favor, não tenham medo, porque o que Deus tem para vocês é glorioso. Eles disseram: não, Moisés, vai você e fala, porque nós estamos com medo. E ele diz assim no verso 20, no capítulo 20 de Êxodo, ele diz assim: olha, esse medo, esse temor que vocês estão sentindo, não é outra coisa senão o temor do Senhor. Mas deixa eu te dizer, o temor
desse temor, o seu pecado vai ser arrancado. Amém, meu querido. A partir desse temor. Está no verso 20, do capítulo 20 de Êxodo. A partir desse temor, o teu pecado vai ser arrancado. Diga para o teu irmão, a partir do teu temor a Deus, o meu pecado vai ser arrancado. Ah, eu te peguei, né? Essa pessoa quer dizer que o pecado dele, né? A partir do meu temor a Deus, o meu pecado vai ser arrancado. Quando eu temo ao Senhor, eu estou disposto. E aí, querida, acontece uma coisa maravilhosa, que é eu me entregar a Deus. Você entende isso, amém? Eu só vou me entregar a Deus quando eu estiver disposto que o meu pecado seja arrancado. Mas vai me expor, não tem problema. Eu me exponho a Deus. Mas vai ser vergonhoso, não tem problema. Eu quero nascer de novo. Você entende isso, amém? Se você quer nascer de novo, querido, ou se você já nasceu de novo, é porque você se expôs ao temor. Se você não nasceu de novo, se expõe ao temor do Espírito de Deus. Moisés está dizendo, porque é esse temor que vai preservar a santidade. Esse é o primeiro caminho para um relacionamento com Deus, santidade. Porque a santidade gera intimidade. E a intimidade gera comunhão. Então, nada é possível que eu passe uma vida inteira sem intimidade nem comunhão com Ele. E aí eu venho fazer uma denúncia para você nessa manhã. Se você não tem intimidade nem comunhão, isso é um sinal de ausência de santidade. Porque se há santidade, há intimidade e há comunhão. Se há santidade, você ouve a voz do Espírito. Se há santidade, você tem visões. Se há santidade, você tem revelação. Se há santidade, há intimidade e há comunhão. E é o que Deus está propondo para a igreja. Deus está propondo para nós termos uma comunhão e uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus. Queridos, deixa eu dizer algo para você. O nosso Deus, ele é real. As experiências espirituais, elas são reais. Você pode viver uma experiência com Deus, querido, de uma forma tão tremenda que você mesmo pode se surpreender. O Espírito de Deus pode te visitar e manifestar-se a você. O Espírito de Deus pode se manifestar a você quando você estiver orando lá dentro do teu quarto. O Espírito de Deus pode manifestar-se a você, amado, quando você estiver no seu trabalho. O Espírito de Deus pode manifestar-se a você quando você estiver no trânsito. O Espírito de Deus pode manifestar-se na sua vida em todo e qualquer momento, desde que você esteja vivendo uma vida de santidade. Uma vida separada para Deus. Mas uma vida sem o jugo da lei. Uma vida, amado, sem ser subjugado por homens. Uma vida, amado, sem estar, amado, amarrado à religiosidade, aos rituais, ao sacrifício. Mas uma vida na graça de Deus. Mas uma vida na graça, amado, não isenta-me da responsabilidade do temor. Porque é o temor que me faz viver em santidade. Mas tem gente, amado, tão tendencioso à escravidão, que se eles não se acostumam a viver na graça, e até quando eles vão para a graça, eles pecam. Porque eles precisam de um aio, eles precisam de um jugo, porque senão eles não permanecem firmes. São pessoas que ainda não encontraram com Deus verdadeiramente. São pessoas que ainda estão sendo guiadas por homens. Você entende isso, amém? Ah, mas Deus colocou os pastores. Deus colocou os pastores na terra apenas como boca de Deus. E eu não sei se você percebeu no texto que nós lemos, há dois tipos. Há um que fala a verdade e há outro que fala mentira. O texto que nós lemos, o capítulo 18 de Deuteronômio. Há vários tipos de homens. E aí, quando você não quer ouvir Deus e ouvir homens, você incorre num risco muito grande daquilo que você está ouvindo não ter sido Deus que falou. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ah, mas como nós saberemos se é Deus? Está na palavra, nós acabamos de ler. Que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Se é Deus que falou, Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra. Mas se não é Deus que falou, isso morre na esquina. Na esquina seguinte isso já se acaba. Mas quando é Deus que fala, filho, Jesus disse, nem as
portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Se você ler na história de Israel, a partir desse encontro frustrado, porque esse aqui foi um encontro frustrado para eles, não para Deus, o povo começou a viver e a andar em círculos. Até então o povo não andava em círculo, estava todo mundo indo em linha reta. O Horebe estava na rota, o Sinai estava na rota, todo mundo andando em linha reta, 11 dias no máximo. E quando chega naquele lugar, no lugar de definição, está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo nessa manhã? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você que está caminhando para o centro da vontade de Deus, antes de você chegar lá, você vai passar por um lugar de definições. O que você disse, pastor? Eu disse que antes de você chegar na promessa de Deus, você vai passar por um lugar de definição. Ali você vai ser provado. Nesse lugar de definição você será provado. E nesse lugar de definição, a sua história com Deus será definida. Presta atenção. Israel tinha tudo para ter ganho o mundo. Não conseguiu entrar nem na promessa. Israel tinha tudo para conquistar todas as nações. Nem Canaã Israel conseguiu entrar, a não ser os seus descendentes. Você entende isso, amém? Então vai chegar um momento nas nossas vidas, e eu não sei, para alguns já chegou. Para alguns que estão aqui nessa manhã, já chegou. E é por isso que eu estou ministrando isso para você nessa manhã, pelo Espírito de Deus. E eu sinto Deus nisso que eu estou dizendo para você. Alguns chegaram num momento de definição. E agora você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ouvir Deus, ou você vai ouvir homens. Ou você vai ouvir Deus, ou você vai ouvir homens. Faça uma escolha. Mas se eu ouvir Deus, vai morrer. Vai morrer. Aleluia, Senhor. Morrer para você mesmo. Morrer para a tua vontade. Morrer para os teus desejos. Morrer para a tua carne. Morrer para o mundo. Mas vai viver para Deus. Tem que ter coragem. Diga para o teu irmão, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Quantos estão entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo nessa manhã? Porque o Espírito de Deus está nos levando, amado, para algo grandioso. Mas antes de você chegar nesse algo grandioso, tem um ponto de parada, tem um pit stop. Um lugar de definições. Um lugar onde eu serei provado. Não tem como eu simplesmente, foi resgatado do Egito, estou indo para a terra prometida, que bênção. O resgate foi só o começo, tá? Mas para você passar desse ponto, a vida velha tem que ficar para trás. Aleluia, Senhor. Você não pode avançar a partir daqui se o velho homem não ficar. Se o velho homem não ficar, sabe o que vai acontecer? Círculo. Andar em círculo. Vem de novo, e aí? Está disposto a morrer? Não. Círculo. Círculo. Já está disposto a morrer? Ainda não. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Presta atenção, porque o que eu estou dizendo para você nessa manhã é pelo Espírito de Deus, para que você, amado, chega hoje e faz uma análise com Deus, o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Você como igreja precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você como igreja precisa ter comunhão com o Espírito de Deus. É impossível você continuar a partir desse ponto sem ter uma intimidade com Ele. É impossível você conquistar a partir desse ponto sem desenvolver, amado, uma comunhão, uma intimidade com Ele, a não ser que você queira viver um sacrifício superficial. Mas aí você não vai morrer, mas também não vai entrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não morre, mas também não entra. Você não muda, mas também não tem vida transformada. Você ouve homens, mas para de ouvir Deus. A partir desse momento agora, é necessário fazer uma escolha. Então
Entenda o que o Espírito de Deus está te falando nessa manhã. E o temor do Espírito de Deus é o que vai preservar a santidade de Deus na sua vida, filho. Você é alguém escolhido, você é alguém separado. Você tem valores que ninguém mais tem além de você. O Espírito de Deus colocou na sua vida coisas tão grandiosas, filhos, que não podem ser desperdiçadas. Mas não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Você não pode prosseguir além do encontro desse monte sem uma tomada de decisão. A partir desse ponto, você precisa se decidir. A partir desse ponto, querido, você precisa se decidir. Eu não vou perguntar para que você não precise erguer a sua mão, para que você não fique acanhado. Mas responda ao Espírito de Deus e não a homens, não a mim. Quantos nessa manhã estão dispostos a continuar essa jornada, mas de forma diferente, não em círculos? Quantos estão dispostos nessa manhã a dizer: Espírito de Deus, faz o que o Senhor quiser fazer. Senhor, eu me entrego porque eu confio. O que faltou naquele povo foi confiança em Deus. Porque eles disseram: nós vamos ser tudo destruído, é melhor nós ficarmos aqui embaixo. Faltou confiança. Você entende isso, amém? Então, a partir de hoje, querido, eu quero desafiar você, homem, mulher, criança, jovens, velhos, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, se decidam hoje, se lancem em Deus hoje. Eu não vou viver uma vida sob a lei, mas eu vou viver uma vida sob a graça. A graça libertadora do Senhor Jesus. Eu vou viver uma vida de intimidade. Eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou viver uma vida de comunhão. Eu não sei quantos aqui estão dispostos. Eu estou disposto a viver uma vida de santidade, de intimidade e de comunhão. E não importa o preço que isso vai me custar. E eu quero convidar pessoas nessa manhã a viverem dessa maneira para Deus. Sabe por quê, igreja? Porque o tempo do fim está próximo. Nós não temos muito tempo para nos decidirmos, não, filhos. Israel não se ateve ou não percebeu que eles ainda não eram eternos, que eles não durariam para sempre. O máximo que eles aguentaram ficar na indecisão foi 40 anos e morreram. E os seus cadáveres foram enterrados no deserto. O apóstolo Pedro fala isso no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Ele diz: os nossos pais comeram maná do deserto, e mesmo assim os seus cadáveres foram sepultados no deserto, porque eles não tomaram a decisão de se expor ao Espírito de Deus. Eles preferiram se expor ao legalismo humano. E quando, amado, você se expõe ao legalismo humano, você está fadado a viver escravo, de forma diferente, mas escravo. Você entende isso, amém? Que nessa manhã o Espírito de Deus possa abrir o seu coração e você escolha ouvir Deus a ouvir homens. Porque todas as vezes que você escolhe ouvir homens, você está fadado a viver uma mentira. O Senhor diz assim, que Ele estaria despertando um profeta. E esse profeta, amado, se tratava do Senhor Jesus Cristo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Por que Deus disse bem falaram naquilo que disseram? Porque Deus conhecia a disposição do coração daquele povo. O Senhor diz: não, é verdade, esse bem falaram é esse. Não, é verdade o que eles disseram. Eles não estão dispostos. Que nessa manhã haja uma disposição no teu coração, querido. Escuta o que eu estou te dizendo. Por favor, ouça o que eu estou te dizendo. Você pode desenvolver uma intimidade com Deus. Eu não sei quantos aqui, amados, já tiveram visões.
Eu não sei quantos aqui já puderam ouvir Deus audivelmente. Eu não sei quantos aqui já gastaram tempo em oração ao ponto de você estar orando e erguer a sua cabeça e você ver o mundo espiritual. Eu não sei quantos aqui, amados, já foram envolvidos pela glória de Deus. Eu não sei quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo. Filho, tudo isso que eu estou dizendo para você é real, porque o Espírito Santo de Deus, ele é real. E eu estou te chamando, e eu estou te convidando nessa manhã para viver algo de verdade e não fantasioso. Aleluia. Aleluia. Porque eu posso passar uma vida inteira vivendo algo fantasioso, ritualista. Está tudo bem. Eu vou lá uma vez por ano, levo o sacrifício e estou quites com Deus. Não, filho, é mais do que isso que Deus quer. É mais do que isso que Deus quer. Deus quer, amado, um relacionamento íntimo conosco. Deus quer, amado, poder passear no nosso meio aqui. Deus quer, amado, que um dia nós venhamos fazer um culto aqui e todos nós tenhamos a visão aberta de ver os anjos de Deus passeando aqui dentro. Senhor, sim, meu Cristo lindo. E isso não é uma fantasia, porque eles estão aqui. Amém, meu lindo, amém, Senhor. Você entende isso? Amém? Tem pessoas que dizem assim, eu até quero crer, mas eu não consigo crer nisso. Um dia Jesus falando para os discípulos viraram para Jesus e disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé, que a nossa fé não alcança. E Jesus disse, ok, eu posso aumentar a tua fé. Então se você é alguém que está aqui nessa manhã e também a tua fé não alcança o que eu estou te dizendo, peça ao Senhor que aumente a sua fé. Você pode até dizer assim, nossa, o pastor Maurício está fantasiando demais nessa manhã. Não estou não, filho, eu estou falando daquilo que o reino espiritual é. Eu estou falando de uma proposta de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta manhã. O Espírito de Deus está nos convidando, querido, para nós entrarmos na sua presença. Esse é o último culto de domingo, é o último domingo do ano. Que no próximo ano que está para começar, na próxima semana, seja diferente. Que você, amado, por você mesmo, diga assim, eu vou buscar a Deus, por Deus mesmo. Eu vou buscar a Deus, porque eu quero descobrir se tudo que aquele homem disse ali em cima é verdade. Então o Senhor vai se manifestar para mim. Faça isso. Faça isso. Deus, se é real, se o que Ele está dizendo ali em cima é verdade, eu vou desenvolver uma santidade contigo para ver se isso é verdade. Você pode ter uma surpresa agradável. Você pode ver a glória de Deus se manifestar, amado, de uma forma que você nunca viu. E eu não estou dizendo, amado, apenas de alguma coisa imaginária. Não. Estou dizendo de algo real, verdadeiro. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava caminhando com o meu pai no campo, pelo pasto do gado, e eu tive uma visão, e eu vi 2 bolas de fogo, e do tamanho de um homem, as duas, e as duas batiam e corriam no campo, e quando elas se chocavam, fogo para todo lado, e eu dizia ao meu pai, pai, olha lá, pai, meu Deus, que coisa bonita, olha lá, meu pai, o que é? Eu digo, 2 bolas de fogo, elas estão brincando no meio do pasto. E meu pai dizia, aonde? Eu dizia, ali, pai, ali. Ele virou para mim assim, cala a boca, menino, guarda isso para você que eu estou ficando com medo. Estou vendo nada. É real. Você entende isso, amém, irmãos? É real. E eu poderia contar muitas e muitas outras experiências que eu tive com Deus. É real. O Deus que se manifesta. E é isso que o Espírito de Deus está propondo para você nessa manhã. Buscar o Deus que se manifesta. Que você não se contente, amado, em vir nessa igreja, sentar nesse banco, ouvir um sermão e voltar para casa acomodado. Não se contente com isso, pelo amor de Deus.
Verdade, Senhor. Não se contente em vir nessa igreja e ouvir lindos louvores, embora o ministério de louvores esteja ministrando lindamente e com unção. Não se contente apenas com isso. Busque mais. Queira mais. Queira mais de Deus. Queira mais de Deus do que apenas estudar a palavra. Que cantar a macoloba sútias. Queira mais de Deus do que apenas conhecer a teologia humana. Queira mais, queira mais, queira mais. E eu não estou falando contra a teologia. É bom que você tenha conhecimento, porque o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas além do conhecimento, filho, tem que ter revelação. Não fique preso no conhecimento. Não fique preso no conhecimento, filho. Tem algo além. Diga a pessoa que está do seu lado: não fique preso no conhecimento, porque tem algo além. Não fique preso no conhecimento, porque tem algo mais, filho. Existe algo mais nesse Deus, e Ele está te convidando nessa manhã para esse algo mais. A busca superficial, amado, a busca superficial, ela pode se transformar numa coisa maligna. A busca superficial, querido, ela pode se transformar em algo diabólico. Porque a busca superficial, querido, ela pode se transformar em idolatria. A busca superficial, ela pode se transformar em decadência moral. A busca superficial, ela pode se transformar até em corrupção ministerial. Então o ministério se corromper. E a última coisa, e essa é terrível, é que uma busca superficial pode transformar a tua adoração em cobiça. Você pensar que está adorando, mas está cobiçando. Quero que o Espírito de Deus te revele isso nessa manhã. Porque eu não posso te revelar, mas o Espírito de Deus pode te revelar. O que tem de gente achando que está adorando, está cobiçando. Sabe por quê? Quando você adora a Deus pelo benefício, isso é cobiça, isso não é adoração. Quando você vem no ritual e você erga a mão e diz: te amo, Deus, da minha salvação, e o teu espírito está cantando outra coisa por trás disso. A tua boca está cantando: te amo, Deus, da minha salvação, e a cobiça lá dentro está dizendo: me dá uma casa nova e um carrão. Hã? Você acha isso engraçado? Uma briga aí dentro, ó. Uma briga aí dentro aí, ó. Adoração transformada em cobiça. Sacrifício transformado em idolatria. Sacerdócio transformado em corrupção ministerial. Isso é muito sério. O Espírito de Deus está nos chamando a um relacionamento íntimo com Ele. Querido, eu quero desafiar você a orar como você nunca orou, a jejuar como você nunca jejuou. Eu quero desafiar você a fazer uma entrega sem medo. E ainda que você tenha medo e temor, o temor preserva a santidade. Se lança em Deus. Se lança em Deus. Se Deus te desafiou, se lança em Deus. Não busca argumento em homens. Não busca artifícios em homens. Nem mesmo em mim. Que eu também sou homem como você, sou falho. Mas busca de Deus assim como eu busco de Deus. Quero ouvir o Espírito Santo. Tudo aquilo que você me ouvir pregar, querido, não pergunta para o A e para o B. Porque A e B continuam sendo homens igual a mim. Pergunta ao Espírito Santo: Deus, o que esse homem disse ali em cima é verdade ou é mentira? Porque a tua palavra diz que há dois tipos de profeta: há um que fala o que o Senhor mandou falar, e há outro que fala de seu próprio desvaneio. Espírito
me revela se isso foi o Senhor ou foi o homem que falou. Você tem que ter disposição para morrer. Porque se ele disser, fui eu que falei, e aí? Vai passar desse ponto ou vai continuar girando? Eu quero que nessa manhã você saia desse lugar com uma decisão. Com uma decisão. Eu já estou terminando e eu quero orar com você. O Espírito de Deus está aqui, querido. Isso requer, amado, arrependimento. E uma palavra que nem eu gosto, e eu sei que você também não gosta: humilhação. É tendência do homem não gostar de se humilhar. Mas é necessário que nós nos arrependamos e que nós nos humilhemos diante do Senhor. Jesus Cristo é o profeta da libertação definitiva, como está escrito aqui. É esse de quem o Senhor falou. Foi esse de quem os fariseus, quando foram ter com João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 21, que eu preguei a semana passada, perguntou: tu és o Cristo? Tu és o profeta? Quem você é? Porque eles aguardavam. Havia passado milhares de anos e eles ainda estavam aguardando a revelação que eles perderam no deserto. Jesus veio propondo a mesma coisa que Deus propôs para ele no deserto. É necessário morrer. É necessário nascer de novo. E eles disseram: você não é o Cristo. Jesus disse: está vendo esse templo suntuoso? Eu vou derrubar. Porque tudo aquilo, amado, que é feito pelo homem ou pela mão humana, construído pela mão humana, o Senhor prometeu abalar e derrubar. Se você ler Hebreus capítulo 12, do verso 25 ao verso 27, o Senhor diz: o homem pode até ter construído. As organizações bem feitas e bem organizadas pelos homens, elas podem até alcançar o ápice do sucesso. Mas Hebreus capítulo 12, a partir do verso 25, o Senhor diz assim: as obras do homem serão postas à prova no abalo. Se elas permanecerem de pé, é de Deus. Se elas não permanecerem de pé, é do homem. E aquilo que é feito pela mão do homem, disse Paulo, a partir do verso 25 do capítulo 12 de Hebreus, até o final do capítulo, ele vai falando sobre isso. Depois você lê na sua casa. Então não construa nada em bases humanas, querido. E o escritor aos Hebreus termina o capítulo 12 dizendo assim: o nosso Deus é um fogo consumidor. Ei, Senhor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Jesus dá um sermão dentro do templo, um templo suntuoso em Jerusalém. Quando termina o seu sermão, ele diz para todo mundo: vem aqui fora, todo mundo saia de dentro da igreja e vem aqui fora. Está vendo tudo isso lindo, maravilhoso, construído pela mão do homem? Vou derrubar tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Não confie na estrutura feita por mão de homens. Ah, eu vou porque a estrutura é melhor. Ah, eu estou porque a organização... Filho, filha, busque intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus. Comunhão com Deus. Jesus Cristo é a nossa libertação definitiva. Diga isso para o teu irmão: eu estou encerrando. Diga assim: Jesus Cristo é a nossa libertação definitiva. João escreveu assim, eu li isso para você semana passada. João escreveu assim, Evangelho de João capítulo 1 verso 17: a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vem através de Jesus Cristo. O relacionamento com Deus novamente é possível.
É possível aquilo que eles perderam naquele monte, nós reavermos aqui e agora. Uma intimidade profunda com o nosso Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, por gentileza.